Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a esse vídeo nesse momento. Eu sou o professor Rafael Guimarães e eu estou aqui para falar sobre um dos assuntos mais importantes da língua portuguesa. Um assunto que é muito cobrado em vestibulares, muito cobrado em concursos, né? Muito cobrado pelo Enem, muito exigido não somente pelos exames que você presta ao longo da sua vida, mas também pelas situações do cotidiano, né? Pela utilização da própria linguagem no seu dia a dia, né? Este assunto, ele é tão importante porque ele está ligado diretamente à construção dos textos. Seja o texto escrito, o texto propriamente dito, seja o texto falado nas situações de interação, quando eu converso com alguém, quando eu me comunico com alguém, né? E essa língua, né, essa utilização aí numa situação de interação, quando eu estou falando com locutor e interlocutor, eu tenho discurso. Então, seja no texto, seja no discurso, eu preciso, e me cobram isso, né, que meu texto seja realmente um texto, né, que a sequência de palavras que eu utilizo, que a sequência linguística que eu utilizo, forme um texto, forme uma relação de sentido, tenha uma relação de sentido. Caso isso não aconteça, o que eu terei? Um emaranhado, um conjunto de palavras aleatórias, de frases soltas, certo? Então, coesão e coerência é um assunto muito exigido para o nosso dia a dia, para a nossa comunicação. Porque sempre que eu vou produzir um texto, seja ele escrito, seja ele falado, eu necessito de uma estrutura sintática, ou seja, seleção e combinação de palavras. A gente já viu sintaxe em outras aulas. Eu preciso de uma estrutura sintática bem organizada, né? E eu preciso selecionar criteriosamente as palavras que eu vou usar, pensando no campo semântico delas, pensando no significado que essas palavras possuem, né? No significado que esses vocábulos, que o léxico vai ter, certo? Para a gente falar de coesão e coerência, eu preciso lembrar então que esse conteúdo, ele entra dentro de um conteúdo maior, que é a língua, né? Todos devem se lembrar que a nossa língua e qualquer outra língua, ela é composta por 4 itens, né? Isso é uma linguista, a Irandé, né? Irandé Barbosa, se não estou enganado, que vai dizer: a língua, ela é composta pelo léxico, né? Que são que é o vocabulário, que são as palavras. E aí né, vale lembrar aquelas 10 classes de palavras que nós temos no português, pelo léxico, pelas regras gramaticais, ou seja, aquilo que diz, eu preciso colocar nesta ordem. Para que a frase faça sentido, eu preciso ter um sujeito, um predicado, um verbo, uma informação, né? E aí vem, além do léxico e das regras da gramática, eu tenho a textualidade. A textualidade, ela engloba os elementos que compõem o texto, os elementos que fazem com que o texto seja, que uma sequência linguística seja um texto e não seja um monte de palavras soltas, né? Então a textualização, a textualidade compreende a coesão, a coerência, a informatividade de um texto, ou seja, qual a relevância que a informação que está sendo colocada no texto possui, né? Bem como a intertextualidade, ou seja, como que um texto, ele dialoga, ele se relaciona com outros textos que já foram falados anteriormente, que já foram escritos anteriormente, né? Observe que quando a gente conversa com alguém, a nossa fala, geralmente, ela remete, né, a algo que já foi falado anteriormente, a intertextualidade, né? Então, a língua é composta pelo léxico, pela gramática, pela textualidade, ou seja, as regras de composição que fazem com que uma estrutura linguística, umas palavras reunidas, sejam um texto, formem um texto, né? E não sejam somente um conjunto aleatório de palavras, né? E o quarto elemento que forma a língua, que são as normas sociais de atuação. Nada mais são do que as regras, as situações interativas, né? Quando eu converso, quando eu me comunico, quando eu construo um texto ou construo um discurso, isso que eu estou falando aqui agora é a construção de um discurso, né? É a língua sendo utilizada, ela está sendo colocada em prática, em ação. Esse é o conceito de discurso, né?
quando eu utilizo a língua, seleciono palavras de acordo com a regra gramatical, de acordo com o sentido que elas possuem, eu preciso considerar também as situações interativas. Aqui, por exemplo, eu estou construindo um texto, porque a situação interativa que nós temos é a de uma aula. Então, se eu estou na rua conversando com meus amigos, a situação interativa é outra. Eu vou construir outros tipos de texto de acordo com aquela atuação, aqueles atores sociais que estão ali. Perfeito? Então, a língua é formada por esses 4 aspectos, né? E é importante ressaltar que o texto, né, a coesão, a coerência, a informatividade, a intertextualidade, tudo isso cria um texto, né? E o texto, ele mantém sempre uma relação com outros textos, né? E então observa só, quando tem uma frase dentro de um livro, pega um livro qualquer. Tem aqui um livro que é Os Contos Reunidos do Vladimir Nabokov, né? Que é um escritor russo que eu tenho lido bastante agora, é o Vladimir Nabokov. Se eu pego uma frase aleatória dentro de um capítulo dele, é um livro bem grandinho, porque são todos os contos que ele construiu. A frase, ela está dentro de um parágrafo. Então ela mantém uma relação com o parágrafo. O parágrafo mantém uma relação com o capítulo, né? E o capítulo mantém uma relação com a obra. Então, há um contexto. O texto, ele precisa de um contexto, né? O texto é uma unidade menor que tem que fazer sentido, que tem que ter coerência, que tem que ter coesão, que precisa ter uma sequência lógica de ideias, senão não vai formar um sentido, né? E que deve manter uma relação com o contexto, né? A gente não pode descontextualizar nada, porque aí dificilmente eu vou poder chamar de texto aquilo ali, né? Já que o texto nada mais é do que uma tessitura. A própria palavra texto vem de texto, vem do radical de tecido, né? O texto é um tecido, né? Eu vou colocar para vocês no material aqui junto uma interpretação de texto do poema chamado Tecendo Amanhã, de um poeta pernambucano chamado João Cabral de Melo Neto, da terceira geração modernista. Escreveu Morte e Vida Severina, escreveu muitas obras importantes, né? E o João Cabral de Melo Neto, nesse Tecendo Amanhã, ele vai explicar como que os galos juntos, quando um galo canta e solta o seu canto e outro galo, lá em outro terreiro, pega esse canto e une e já lança o outro canto e os galos vão, né? Você já observou, que não sei se vocês já foram para a zona rural, mas quando um galo canta, outros galos que habitam naquele espaço começam a puxar o canto e vai. E assim eles constroem amanhã. E nesse poema do João Cabral de Melo Neto, ele faz uma metáfora com esses galos. Porque o que nós temos ali é o poeta explicando que ele precisa pegar uma palavra e levar o sentido dessa palavra a outra. Que vai pegar o sentido desta que foi falada e levar para outra. E vai construindo o texto. Porque texto e tecido é a mesma coisa. Para que o meu texto faça sentido, ele tem que ter um entrelaçamento das palavras. As palavras precisam se entrelaçar para compor sentido, né? Então, o texto, o sentido de uma frase resulta da correlação que ela mantém com as outras frases. E aí que vem um dos problemas quando o pessoal escreve texto. Faz uma frase, ponto final. Aí começa outra frase que não tem uma correlação com a frase que foi falada anteriormente. Então, para que haja coesão, para que se torne texto, é necessário que haja uma correlação entre as frases. E essa correlação entre as frases, que é a coesão, e aí vai entrar a coesão relacional, a coesão remissiva, né? Que eu já vou falar, que é aquela que vai buscando o que já foi falado. A coesão sequencial, que é aquela que vai anunciando o que vai sendo falado, né? Então, precisa ter coesão e precisa ter coerência, né? Eu preciso que uma frase se relacione com a outra para que no futuro, no final do texto, eu realmente tenha um texto e esse texto informe, seja relevante, né? Então é isso. Esse é o iniciozinho, né? E para definir o contexto, vamos pensar que o contexto é uma unidade linguística maior na qual se encaixa uma unidade linguística menor. Então, por exemplo, eu tenho um livro
do Vladimir Nabokov aqui, dos Contos Reunidos, né? Publicado pela Alfaguara, com uma capa ridícula, mas ok. Péssima o design deles. Eu tenho esse livro, que é um contexto, né? Dentro desse livro eu tenho contos. Dentro dos contos eu tenho parágrafos. Dentro dos parágrafos eu tenho frases. Então o contexto é a obra, né? O capítulo é um contexto menor, o parágrafo menor e aí eu tenho a frase. Então, o contexto é uma unidade linguística maior, na qual as unidades linguísticas menores vão se encaixar em busca da coesão e em busca da coerência. Quando a gente fala de coesão no texto, dessas amarrações que vão aparecendo no texto para articular as ideias, nós temos basicamente que falar de dois tipos de coesão. A coesão sequencial, que aparece no anúncio publicitário que eu coloquei para vocês, né? Que aparece, por exemplo, nas palavras também, ao mesmo tempo, por exemplo, que são palavras que vão abrir para outras frases, né? A coesão sequencial nada mais é do que justamente a utilização desses conectores lógicos. A conjunção, a preposição, que vai abrindo para outra parte da oração, que vai trazer uma ideia de causa para a anterior, de consequência, uma ideia de modo, né? Vai dar uma ideia de condição, ou vai opor algo ao que já foi falado. Essa é a coesão sequencial, aquela que vai utilizar palavras, conectores lógicos, né? Preposições, conjunções, advérbios, pronomes, para inserir novas orações que vão estabelecer uma relação com a oração anterior. Então, é o elo, é a amarração da ideia, a ligação de uma ideia que está vindo a essa que passou. Essa é a coesão sequencial. Mas existe também uma outra coesão, que é a coesão referencial, ou a coesão remissiva, que é aquela que remete a algo que foi falado anteriormente, né? E essa coesão referencial ou remissiva, ela pode acontecer também de duas formas. Ela pode ser lexical, ou seja, quando eu faço uma retomada de algo que foi falado através de uma palavra. Ao invés de eu citar a mesma palavra que eu falei anteriormente, eu uso um sinônimo. Eu faço uma retomada léxica, lembra que léxico é vocabulário, né? Eu retomo algo que foi falado anteriormente usando um sinônimo, para não ficar repetindo a mesma ideia. Então isso é coesão. Isso é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos, né? Para construir a argumentação. Eu não vou ficar repetindo sempre a mesma ideia. Eu lanço mão de sinônimos, porque esses sinônimos vão limpando, trazendo economia para o meu texto e articulando as minhas ideias. Então, essa coesão remissiva, referencial, quando ela é de natureza lexical, é quando eu vou retomar palavras, coisas que já foram faladas anteriormente, substituindo por outras palavras. Por exemplo, no anúncio publicitário que vocês têm em mãos, há um momento em que se cita a palavra, em que o autor usa a palavra fenômeno. Quando ele usa a palavra fenômeno, ele tá retomando a questão do aquecimento global que já foi falado anteriormente. Então ele não vai ficar falando aquecimento global, aquecimento global, aquecimento global. Ele simplesmente usa a palavra fenômeno porque essa palavra ela traz uma coesão, ela retoma algo que já foi falado anteriormente. E a coesão referencial a algo que já foi dito, ela pode se dar também por elipse. Lembre que elipse é uma figura de linguagem da língua portuguesa que consiste em você omitir algo que é facilmente identificável pelo contexto. Então, a coesão por elipse, que pode ser de verbos, pode ser de pronomes, pode ser de substantivos, consiste justamente em eu marcar, muitas vezes com o uso da vírgula, uma ausência, né? Ao invés de eu repetir uma palavra, eu uso uma vírgula. Voltem lá naquele texto do João Cabral de Melo Neto, Tecendo Amanhã, que vocês vão observar naquele poema. Leiam aquele poema Tecendo Amanhã. Vocês vão observar que há muitas coesões remissivas, referenciais, através do uso da elipse. Eu retiro algo que já foi falado anteriormente, certo? E coloco vírgulas. E continuando um pouco, então, essa explicação sobre a coesão textual, vale a pena a gente reforçar que o ensino da língua portuguesa ele deve partir sempre de textos que circulam na sociedade. Até porque nós estudamos a língua portuguesa nas escolas para que a gente possa interagir, para que a gente possa transformar em texto, transformar em discurso
o nosso pensamento, né? E os textos que circulam pela sociedade são pensamentos traduzidos em palavras. Portanto, para trabalhar um pouco com coesão textual, eu estou disponibilizando para vocês um anúncio publicitário de um site chamado Planeta Sustentável, certo? Esse anúncio vai falar um pouco sobre a questão da atmosfera, a questão da preservação dos rios, a questão do aquecimento global, e vai explorar então, né, com o objetivo desse gênero que é a propaganda, vai explorar essa tentativa de te convencer de alguma coisa. Pois bem, a partir desse anúncio publicitário, que é o nosso ponto de partida que vocês vão ler, vocês vão observar que a construção das frases e dos parágrafos que compõem essa propaganda é feita de uma maneira muito organizada e possui uma estrutura muito clara, né? Essa estrutura dessas frases e a estrutura desses parágrafos é que tornam a linguagem fácil de ser compreendida, né? E é isso que o Enem vai cobrar de vocês, para quem for fazer o Enem este ano, ou quem pretende fazer qualquer concurso que exige a escrita de uma redação. Uma das competências em que você é avaliado é justamente você demonstrar domínio dos mecanismos linguísticos que são necessários para a construção da argumentação, né? Nada mais são mecanismos linguísticos do que os recursos de coesão, né? Então, esses elementos que vão ligando, articulando, amarrando uma ideia à outra, para que no final uma mensagem seja passada, certo? Então, esses recursos de coesão textual, eles funcionam como elementos de ligação, né? E eles contribuem para a articulação das ideias num contexto maior. Eu vou articulando as ideias para construir algo, para construir sentido, né? Para construir a ideia que eu quero passar. E para que isso ocorra, eu lanço mão desses recursos de coesão, tudo bem? Então, a preposição, que serve para ligar termos, as conjunções que servem para articular, servem como elos entre as orações, sejam as conjunções coordenativas ou as subordinativas, né? Alguns pronomes anafóricos ou pronomes catafóricos, pronomes que servem para inserir ideias, né? Abrir caminho para ideias ou para retomar assuntos que já foram falados anteriormente. E alguns advérbios também, né? Alguns advérbios e algumas locuções adverbiais contribui significativamente para que haja essa ligação, essa articulação. Podemos falar de coesão textual sem lembrar do outro aspecto necessário para que um texto possa ser chamado de texto. Além da coesão, que é uma organização e uma estrutura clara, a outra questão importante que forma o aspecto chamado textualidade na língua é a coerência, é a construção de sentido dentro de um texto. Portanto, se eu tenho, por exemplo, uma redação e um dos parágrafos ele quebra a coerência, ele quebra a continuidade de ideias, eu passo a ter um texto incoerente, né? A coerência, portanto, está muito ligada à continuidade de ideias, né? Para que essa continuidade de ideias aconteça, eu lanço mão dos recursos coesivos. Mas vale dizer, tá? E isso os linguistas concordam, que o mais importante para que um texto seja chamado assim é a coerência, é a construção de sentido, é a continuidade de ideias. Nós vamos encontrar, por exemplo, na literatura mais moderna, muitos textos escritos em flashes, escritos com frases nominais, com aquelas frases salteadas, que pouco recorrem aos elementos coesivos, de sequenciação ou de referenciação, certo? Principalmente quando eles utilizam frases curtas, pontuadas, às vezes pequenas frases descrevendo o ambiente, tudo bem? Muitas vezes a coesão, ela aparece de modo muito singelo, mas a coerência precisa aparecer, ou então eu não posso chamar determinado texto de texto. De modo muito resumido, eu posso chamar de coesão textual essa conexão estabelecida entre as partes de um texto a partir de recursos de conectivos, né? Dos conectivos lógicos, dos conectores lógicos. E de coerência é aquilo que forma a estrutura lógica das frases. É aquilo que traz continuidade das ideias e forma um sentido unitário para o texto.